Bom dia, César. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Nosso bom dia a todos os que já estão conectados. Vamos aqui nos preparando para dar início à nossa palestra. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Enquanto isso, as pessoas estão conectando para que a gente possa estar equilibrando nossas vibrações e dar início, então, à nossa atividade. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior do seu ser. Os antigos chamavam centauros aqueles mistos de homem na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal do seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos, Lisiane, Eliventena, Roberta e todos os demais. Vamos dar umas palavras de paz, de harmonia, nossa prece, para dar início à travidade. Levemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, pedindo a Jesus, a Deus, que nos ampare, nos acolha. Possamos utilizar as boas vibrações desse trabalho em benefício da humanidade. Que o Mestre Jesus esteja conosco. Que Deus nos ampare hoje e sempre. E agora, irmão, com essas palavras, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. Pessoal, o nosso companheiro César Cares é um companheiro de trabalho de muito tempo, muitas palestras na Casa da Fraternidade, né, presencial, e agora também na Casa da Fraternidade virtual. Hoje, César irá nos falar sobre filhos na ótica do Espiritismo. César, fique à vontade para dar início a essa atividade. César, fique à vontade, se sinta agora na Casa da Fraternidade. Obrigado, Luiz. Um bom dia a todos e muita paz. Que Jesus, em sua infinita bondade, derrame sobre nós as suas bênçãos e que, nesse instante, Ele faça de mim um instrumento do seu trabalho, um instrumento da sua palavra. E nesta hora sagrada em que estamos todos juntos, aproveitemos também para vibrar por todos aqueles que estão passando momentos difíceis nessa questão do coronavírus. Em especial, a nossa irmã Beatriz Costa, que já está com comprometimento de 75% do seu pulmão. Ela receba, e todos os outros que estejam na mesma situação, recebam as nossas vibrações amorosas. Que assim seja. Bem, o tema de hoje, filhos na ótica do Espiritismo, é um tema muito atual. E nós nos lembramos de quando éramos crianças. Vivemos numa cultura onde a nossa religião da época nos ensinava que no momento da concepção que era criado os espíritos. E com isso nós crescemos, vivendo esses conceitos. E com esse crescimento, a gente ia percebendo o quanto nós éramos tratados como propriedade. Eu me lembro que nós não decidíamos nada, que nós éramos tão simplesmente comandados. E quando perguntávamos por quê, na maioria das vezes, não tínhamos resposta. Ou a resposta era:
porque eu quero, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. E assim nós fomos crescendo e também o mundo foi crescendo. O universo se mantinha em evolução. E nesta manutenção, nós fazíamos parte dele e fazemos parte dele. E aí, começávamos a descobrir coisas e a perceber que estávamos tão somente sendo submissos. Isso é tão verdadeiro que até o século XVII, a criança era considerada um mini adulto. Ela se vestia como um mini adulto e não tinha tempo para brincadeiras. A partir do século XVIII, que as coisas foram mudando, porque o universo queria assim, porque Deus nos criou para a evolução. Então, tínhamos que seguir essa caminhada evolutiva. E aí eu me lembro que quando cheguei à adolescência, eu gostava de ter os cabelos longos, porque era moda na época, porque me incomodava cortar os cabelos. Mas meu pai não admitia de jeito nenhum. Até que um dia ele me pegou forçado, me levou a um barbeiro, cabeleireiro, e lá na barbearia, na raça, meu cabelo foi cortado, ficando cheio de imperfeições, por conta dos movimentos que eu fazia, porque eu não queria, porque eu não admitia aquilo, porque eu achava, na época, que eu tinha vida, que eu era dono de mim, que eu devia respeitar os meus pais, mas que eu tinha personalidade, que eu tinha escolhas também, e não era espírita. Mas a concepção se mantia da criação no momento em que estávamos engravidando. Se mantinha porque a cultura religiosa era esta. E aí eu seguia o meu rumo. Até que um dia eu encontrei um livro, porque eu gostava muito de ler, chamado O Profeta. E numa das suas parábolas, eu fiz uma leitura magnífica, que foi essa aqui. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque ele tem os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O argueiro mira alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. E com 15 anos eu fiz essa leitura. Achei magnífica. E como eu era muito sensível, me arrepiei, como me arrepio até hoje, ao ler esta linda parábola de Gibran, Khalil Gibran, um pensador libanês, um poeta, um escritor, que estava
já mostrando para mim que eu não era escravo de ninguém, nem dos meus próprios pais, que eu devia a ele obediência, respeito, que eu devia a ele atenção e gratidão. Porque, afinal de contas, o universo queria que isso acontecesse comigo e que as transformações começassem a eclodir a partir de mim. Naquele momento, para que eu pudesse tomar consciência de quem eu era. E isto foi magnífico na minha vida, porque eu comecei a me libertar dessa opressão, dessas situações onde me colocava como um subjugado. E comecei a me afirmar diante dos meus pais, a dizer, eu quero. E quando ele dizia, eu não quero, eu perguntava, por que eu não quero? Por que o senhor não quer? Mas, mesmo assim, ainda eu me deixava levar, porque eu fazia parte de um grupo religioso, e essa religiosidade que acontecia em mim me fazia ainda ser uma pessoa ou um ser capaz de seguir os ditames da época, as regras que eram colocadas para nós. E continuei minha vida buscando, mas sem baixar muito minha cabeça. E aí chegou o dia em que comecei a ser doutor. O meu primeiro emprego. Ele me deu autonomia. Ele me deu condições para dizer não. Ele me deu também condições para dizer sim quando eu deveria dizer sim. Ele me deu condições para manter o respeito aos meus pais. Me deu condições. Mas ainda eu não tinha me libertado da concepção religiosa que estava enraizada dentro de mim. Então, eu continuei, comecei a pensar em formar uma família. E dizia para mim, com meus filhos será diferente. Mas não sabia por que seria diferente. Porque ainda acreditava na tese da concepção da igreja. E assim segui. Casei-me. E ao casar-me, eu queria ter um filho. Nos organizamos, fizemos tudo direitinho, planejamos para que aquela criança viesse. Até os exames necessários para ver se tínhamos algum problema, nós fizemos todos no pré-nupcial antes de nos casarmos, para ver se tínhamos alguma doença venérea, para ver se o nosso fator RH era compatível. Tudo isso nós fizemos e conseguimos, aos poucos, chegar a um planejamento onde tínhamos um filho. Ele veio por uma consequência imediata de que meu pai estava doente e a mãe de minha esposa também estava doente. Então, nós queríamos dar uma alegria a ele, mas ele viria como uma pessoa que seria mais um no universo que estaria sobre o meu comando sem as prerrogativas que a doutrina espírita nos ensinava. Seria o meu filho, a minha propriedade, a propriedade de minha esposa, a propriedade que Deus estava me concedendo para eu educá-lo e fazer dele o que meus pensamentos e as minhas atitudes queriam que fosse. Dar a ele a condição de ser igual a mim. Mas aí o tempo pedia para que eu mudasse tudo isso. Então ele chegou, e chegou num momento tão especial, com muito amor, tanto amor, que no momento
em que nós pensamos em ter um filho, já sabíamos que ele teria um nome e já tínhamos o nome dele formatado em nossas mentes. E assim foi. Chegou o momento dele nascer e, na hora do nascimento, lá na sala de parto, nós gritávamos, porque, na época, não tínhamos aqueles exames para saber o sexo anteriormente. E aí, nós estávamos, Vitor, Vitor, e Vitor subiu, chorando forte e alegrando as nossas vidas. E começamos a cuidar dele como uma propriedade nossa, educando ele da melhor forma possível, dando a ele todo o amor que nós tínhamos. Toda a bondade que vinha de nós legávamos a ele para que ele crescesse, não tão prisioneiro como precisa, mas sabendo que era meu filho. E aí fomos continuando, e a vida me chamou para um outro caminho. Eu passei a celebrar os meus momentos com a doutrina espírita através de alguns chamados. Chamados esses que, a princípio, eu tive medo, mas que depois, aos poucos, eu fui me acostumando com a mediunidade e aí fui me tornando espírita e me conduzindo nessa caminhada. E foi quando nós começamos a descobrir de verdade que nossos filhos eram espíritos e que eles estavam ali justamente para que pudéssemos orientá-lo. Nós éramos instrumentos da sua orientação, para que ele pudesse caminhar na sua jornada com segurança e tranquilidade. E aí fomos caminhando e educando ele, mas mesmo assim, dentro desse contexto, ainda havia o vínculo da propriedade, porque o meu filho é muito forte para que a gente mude de uma hora para outra. E havia momentos que eu me via como meu pai, determinando, criando regras muito fortes, sem querer também responder o porquê. Mas a doutrina espírita ela foi aliviando em mim essa condição opressora e me tornando uma pessoa capaz de verificar que naquela criança havia o espírito e que ela precisava viver a grande ferramenta que ela tinha, que era justamente a inocência. Porque nós chegamos aqui inocentes. Nós chegamos aqui reduzidos em um corpo para podermos vivenciar esse momento de inocência, esquecendo todo o nosso passado e reencarnando como um ser encaminhada, já com uma história a dar continuidade a ser contada. Porque de lá, do pretérito, do passado, nós viemos com histórias a contar, porque já temos vidas anteriores. E eu comecei a crer nisso a partir da doutrina espírita, porque as religiões que eu vivi eram doutrinas espirituais, eram religiões espiritualistas, mas não criavam expectativa ou esperança para nós, nos mostrando que havia outra vida além da vida. Simplesmente, ela nos dizia que, ao morrermos, nós íamos para o céu ou para o inferno. Eram as duas opções que nós tínhamos. Então, depois chegou a doutrina espírita para nos mostrar mais além, colocando para nós a vida após a vida e mostrando que cada ser que aqui adentrava esse mundo viria com muitas possibilidades para que nós, pais, pudéssemos, ao longo do processo, celebrar a vida juntos
e se organizar mentalmente, vibracionalmente, para se organizar com atitudes de respeito ao nosso próximo, se organizar emanando o que há de melhor em cada um de nós através dos nossos sentimentos puros. Não é à toa que Jesus convida as crianças para ir para perto dele, justamente porque ele sabia que ali estava um ser até às vezes mais antigo do que nós e até mais com sabedoria para estar conosco e nós ajudarmos a ele a crescer e crescermos juntos. Porque a aprendizagem é em via dupla. É em via dupla e nós, pais, tanto cuidamos, tanto ensinamos, como aprendemos com crianças. Porque cada vez que elas se reencarnam aqui no planeta, elas vêm numa condição melhor. Elas vêm como espíritos mais fortalecidos. Elas vêm para auxiliar e implementar o crescimento e a evolução espiritual da humanidade. Não é à toa que o nosso planeta está cheio de crianças índices, de crianças superdotadas, de crianças que têm sabedoria que a gente não sabe de onde vem. Hoje nós sabemos porque somos espíritas e reflexionamos sobre cada coisa que elas fazem. Nem sempre elas vêm com uma condição moral elevada, mas o conhecimento elas vêm trazendo, o conhecimento formal elas vêm trazendo com muita propriedade. Conhecimentos vastos que às vezes nós desconhecemos. Eu, por exemplo, hoje tenho um neto que ele mexe com o celular como eu não sei mexer. Ele brinca com aqueles jogos que eu não sei nem como ele sabe, como ele aprendeu aquilo. Só vemos que ali está um espírito que veio com uma formação de conhecimento além da que eu já tinha e com uma missão de trazer isso para a Terra para fomentar a evolução. E nós aqui, pais, avós, parentes, amigos, padrastos, todos nós estamos aqui como ferramenta para direcioná-los moralmente e fazê-los acontecer como espírito, ascendendo para uma evolução onde a prosperidade não é do ter, mas a prosperidade do ser, onde ela se conduzirá de tal forma que chegaremos a esse planeta que tanto almejamos. No momento ainda há muitas dificuldades, mas nós somos a ferramenta necessária para o crescimento dos nossos filhos e temos que ter responsabilidade em cada atitude que tenha para com eles. Isso não quer dizer que vamos deixar que eles façam o que querem. Não. As regras morais, elas existem. As leis de Deus estão aí para nós fomentarmos a criança, mostrando a ela a divindade que age sobre cada um de nós. Em nossas casas devemos estar sempre falando de Deus para os nossos filhos, mostrando que existe uma força soberana que está a nos calcificar quando estamos para cair e que precisamos dela para darmos continuidade a essa elevação espiritual que temos e que queremos ter todos os dias. Então, a nossa responsabilidade como pai, como padrasto, é muito, como mãe, é muito importante, até porque nós somos co-criadores. O homem entra com a semente com uma importância muito grande, e a mulher entra com o canal, né, para trazer este ser até aqui. E na hora da reencarnação,
há um preparo muito grande do outro lado para que a criança possa vir com condições de assumir a sua missão aqui na Terra. Nenhuma gravidez, mesmo que inconsequente, está fora dos planejamentos de Deus. Não existe acaso para isso. Todos nós estamos aqui porque há uma necessidade de crescimento para todos os filhos. E nesses 8 bilhões de espíritos que somos aí distribuídos neste planeta, todos viemos e estamos aqui para uma finalidade, que é a evolução nossa e do planeta. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que os nossos filhos, eles têm as nossas características físicas e materiais através da hereditariedade. Mas eles não herdam a nossa moralidade. Eles não herdam a luz que há em cada um. Eles vão viver com a gente e, a partir dessa vivência, eles vão aprender. Porque o meio influencia, o meio ajuda. Agora, o bom meio, quando você tem boas atitudes, você pode auxiliá-lo. E uma coisa muito importante, devemos ter muito cuidado com as crianças quando elas estão na fase de fixação aqui no nosso planeta, porque isso acontece durante o processo de 1 a 7 anos. É quando elas estão se firmando e se assentando neste planeta como uma árvore que foi plantada aqui. É quando ela começa a tomar o vigor, é a partir dos 7 anos que elas se dão conta, começa a se dar conta da sua personalidade, da sua liberdade, do seu pensamento, das suas vontades. E é muito importante que do primeiro ano ao 7º ano, nós procuremos dar os melhores exemplos para que elas possam viver a grandeza do amor e da continuidade à saúde. Elas vêm para aqui com muitas imperfeições. Elas vêm para aqui com muitos desafios a enfrentar. E nós não podemos viver os desafios dela. Nós não podemos tomar os sofrimentos dela. Nós não podemos tomar as necessidades dela. Nós podemos, sim, orientá-las para que vivam uma vida melhor e aconteçam como espíritos em formação aqui do nosso planeta. Porque, de repente, ela muda todo o comportamento. Às vezes, lá nos seus 15, 16, 20 anos, ela começa a mostrar o seu caráter. E aí a gente se pergunta, o que foi que eu fiz de errado para que meu filho tomasse essas decisões? O que foi que eu fiz de errado para que meus filhos hoje possam estar envolvidos em movimentos de droga? O que foi que eu fiz de errado para que meus filhos estejam afundando no lamaçal da vingança? O que eu fiz de errado para que meu filho pudesse estar se firmando na corrupção? O que foi que eu fiz de errado? Às vezes você não fez nada de errado. Você deu o melhor de si, passou o amor da melhor forma possível, mas o vínculo dele com irmãos de grande inferioridade e os seus pensamentos ainda estão muito latentes, porque ele é um espírito e tem as escolhas dele e as decisões. E nós vamos abandoná-lo pelas suas decisões erradas? Não. Nós, como pais, é justamente neste momento que nós devemos procurar dar o melhor para ele. Se nós demos todos os exemplos bons, se fizemos o melhor, claro que vai nos entristecer, mas não somos culpados. Mas também não vamos dizer, não somos culpados e parar no tempo.
vamos dar continuidade ao nosso processo educativo, buscando continuar a auxiliá-lo para resgatá-lo, porque é justamente nestas horas que eles precisam mais do nosso colo. E não devemos abandoná-lo em momento algum, em idade alguma, mesmo que eles já tenham assumido a sua liberdade. Mesmo que ele chegue a 36 anos, como meu filho mais velho tem. Sempre devemos estar conduzindo com os nossos pensamentos vibratórios, com os nossos exemplos, com as nossas opiniões lúcidas, sem impor nada, porque nós não devemos impor nada aos nossos filhos. Nós devemos educá-los, mostrando o caminho reto e dando as opções a ele, como Deus nos dá todos os dias, para que caminhemos com respeito, com amor e com muita segurança na caminhada de vida. Porque o Pai, todos os dias, nos chama a atenção para nos mostrar que devemos estar atentos ao que estamos fazendo na nossa caminhada. Porque um dia teremos que retornar, um dia teremos que assumir as nossas responsabilidades quando atravessarmos o portal. Porque se somos espíritos, se os nossos filhos são espíritos, eles vão continuar a sua jornada. Porque é assim na terra como nos céus. E a gente precisa alimentar cada dia mais na nossa caminhada o princípio do amor. Porque do outro lado, nós seremos inquiridos das responsabilidades que tivemos. Seremos perguntados por que desistimos da nossa missão. Seremos cobrados para que percebamos o quanto falhamos na nossa caminhada. E ainda está em tempo de começarmos a resgatar isso. Não é à toa que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento onde estamos reclusos na nossa casa, um momento em que precisamos estar em família, um momento em que precisamos rever os nossos valores, um momento em que precisamos estimular o nosso amor, um momento em que precisamos estimular a nossa pureza de coração para esse encontro familiar, que é o encontro de espírito, é o laboratório de formatação de um mundo melhor. Porque se não houvesse o ar, não haveria mais nada que prestasse nesse universo. Não haveria nenhuma solução para o que está acontecendo aí. Mas, enquanto houver o lar, enquanto a família for instituída, jamais o mundo estará perdido. Porque nós estaremos trabalhando e Deus estará nos dando os caminhos para isso. E hoje Ele nos concedeu esse caminho, que é um caminho de sofrimento, mas é um caminho de reclusão, é um caminho de pensamentos, é um caminho de reflexão, é um caminho de reavaliar a sua conduta moral. E é um caminho de você rever os seus filhos que você não tinha tempo de brincar, de ler um livro de história com ele, que você não tinha tempo de dar os exemplos para ele, que você não tinha tempo de sorrir pelas graças que eles faziam, e você não tinha tempo de perceber a sua beleza e a sua inocência. Nós, praticamente, estávamos fora desse contexto, porque a vida que nós levamos hoje no mundo em que vivemos, na maioria das vezes, nos deixa muito preocupados com o ter, porque cada dia mais nós queremos acumular. E aí trabalhamos feito loucos para, no fim, ter uma casa com piscina, para ter um carro do ano e ter uma conta gorda para, de vez em quando, viajar. E olhe lá, quando nós somos tão radicais com o nosso trabalho que deixamos de ver que nem viajamos mais, fazemos isso. Então, esse momento pandêmico é a hora
de abrir os nossos olhos e olhar os nossos filhos com muito carinho e muito respeito, percebendo nele o grande ser que pode estar ali atrás, a grande realização que ele pode ser, e percebendo nele quão é importante a sua missão. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pontuação magnífica do Espírito, do capítulo, deixa eu ver, é Santo Agostinho, né? É Santo Agostinho. Ele vem e nos coloca com muita sabedoria nas instruções dos Espíritos, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele nos diz o seguinte: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Eu já falei no progresso. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. O trabalho que o espírita deve fazer, o religioso deve assumir na sua religiosidade, seja no espiritismo ou em qualquer lugar. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa. Se a cumprirdes fielmente, vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha que coisa fantástica. Então, olha a responsabilidade que nós temos com nossos filhos. Olha o caminho que Deus nos dá para que nós aprendamos juntos, com espíritos que chegam até aqui para juntos crescer. Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ele, na qual o cercarei de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Então, aí está a reencarnação, a proposta dela. Né? Nós reencarnamos para justamente conduzir essa vida maravilhosa que Deus deu de forma plena. Toda reencarnação acontece por algum motivo, seja por débitos anteriores com espíritos, seja por sintonia com outros espíritos, que às vezes não são até nossos parentes. Às vezes adentramos um lar onde há muita festa, onde há muita simplicidade, onde há muita harmonia, onde há muita alegria. Um lar equilibrado. Mas às vezes adentramos lares onde somos inimigos uns dos outros, que viemos aqui, chegamos com criança e tivemos que adentrar no cobertor do esquecimento e continuar até podermos vencer todas as nossas desditas e continuar a caminhada aqui, até reaprender. São oportunidades que nós temos que desfrutar todos os dias para avançarmos. Então, aproveitemos para que sejamos sempre fortalecidos pelo amor e acontecermos como filhos. Porque os filhos, como diz Joana de Ângeles, são bênçãos que te chegam. Algumas gemas brutas para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excesso Pai de todos nós. Então, nós percebemos
que às vezes pegamos um diamante bruto que nos dá muito trabalho, mas não podemos desistir. Às vezes pegamos um diamante muito arredio, muito agressivo, um diamante que, para lidar com ele, dá muito trabalho. Às vezes também, como espírito e como filhos, adentramos um lar que não está preparado, principalmente se não formos capazes de um planejamento prévio, de buscar uma vida equilibrada numa relação, porque tudo isso é importante para a vivência do espírito. Buscar uma vida equilibrada numa relação. Termos uma casa onde todos possam ter harmonia. Isso é muito importante para o espírito. Onde a vivência de Deus seja uma constante. Ter uma casa onde os exemplos sejam fortificados pelo amor. Então, é muito importante nós, como ferramentas divinas, dar o melhor de cada um de nós. Porque o lar é, essencialmente, o grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em bases de amor e de progresso ético, moral e intelectual, graças ao qual o espírito alcança a plenitude. E nós estamos aqui para isso, para nos fortalecermos como seres, para amarmos os nossos filhos do jeito que eles venham, da forma que eles venham. Porque por trás de tudo aquilo existe uma história, existe uma necessidade. Às vezes nós recebemos crianças que não falam, crianças que nascem surdas e mudas. Às vezes nós recebemos crianças que ficam o tempo todo numa cadeira de roda, só balbuciando, e nós achamos que aquilo é um castigo. Não é castigo, não. É um espírito que está ali, cheio de necessidades, principalmente a necessidade do amor, para aprender com aqueles que o servem. Ou então ele traz a aprendizagem para a família, ou um ou outro, mas todos nós aprendemos com as reencarnações que assumimos no nosso planeta. Então, para finalizar, nós queremos dizer com Joana de Ângeles que o filho constitui o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva. A família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas do educandário terrestre. Nós somos educadores, mas também podemos ter filhos educadores. Reflitamos e procuremos, através do amor, vencer a educação, dando o melhor para os nossos filhos. O amor é o caminho de todos nós. Muita paz e que Deus nos abençoe. César, temos duas perguntas, pelo menos, aqui. Geisa... Se eu não souber, eu passo para o universitário. É? Se eu não souber, eu passo para o universitário. Com certeza. Diga. Geisa pergunta, como os pais podem perceber que eles estão sendo dominadores e possessivos com os filhos? Porque muitas vezes não percebemos isso. É uma pergunta difícil, né? Educar é uma coisa muito difícil. E nós somos espíritos, cada um tem um jeito de ser e um pensamento. Às vezes nós somos muito rudes com os nossos filhos e não deixamos ele falar, né? Então, nós percebemos que às vezes estamos sendo muito rudes com ele quando não permitimos que ele fale, quando nós não permitimos que ele tenha opinião, quando nós não permitimos que ele não se liberte, quando nós não temos paciência. Porque, na maioria das vezes, é a impaciência e é a intolerância que faz com que nos acostumemos a essa situação e fiquemos cegos diante
dos recursos que nos são dados e, principalmente, das percepções que devemos ter. Então, se nos libertarmos, nos abrirmos para o amor, com certeza, nós vamos ver com propriedade as necessidades daquele filho que está ao nosso redor. Porque só o amor é capaz de lhe deixar uma visão de lucidez. Se você não tiver munido de amor, do amor pleno, o amor pleno não é o amor que nós vivenciamos, esse amor raso, não. É um amor maior que Jesus nos ensinou. Olha Jesus, como ele percebia antecipadamente os problemas da pessoa, porque ele emanava amor. É claro que nós não somos Jesus, nós não temos a evolução que ele tem, mas, no entanto, nós caminhando, como estamos caminhando dentro da doutrina espírita, ela vem nos alertando para a questão da nossa transformação moral. Porque, na verdade, o que acontece é que nós queremos que os nossos filhos sejam como a gente é. E isso não pode acontecer. Então, primeiro, para a gente ver essa situação, a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber, ou se perguntar, como Jesus faria isso? Ok. Ela fez mais uma complementação que foi dizendo que como é que é isso que ficamos sem saber se deixar eles fazerem como querem, se estamos perdendo a autoridade. Na verdade, eu vou aproveitar para complementar o seguinte. Quando a gente tem muita dúvida, é melhor até buscar uma terceira opinião. Porque, filho, você não tem manual de instrução. Então, a gente pode pedir ajuda a um especialista, né, consultar um psicólogo, por exemplo, e um outro psicólogo que não deixa ninguém na mão, Jesus, orar, pedir ajuda, porque da mesma forma que eles mandam e não dão certificado, ou manual de instrução, Deus já estará de prontidão para orientar, né? Buscar a oração como forma de ajuda, como você disse, o que Jesus faria, né? Tem uma outra pergunta que fala assim, ó, como saber, como saber se um filho foi um amigo ou inimigo de outras vidas? Essa a gente vai fazer depois, ó. Se os filhos são uma missão, eles não são uma escolha ou são. Às vezes, parece que não. Se os filhos, assim, ó, essa quem fez foi Letícia. Se os filhos são uma missão, eles não são uma escolha ou são uma escolha. Que ela fala que às vezes parece que não é. Mas nós escolhemos, na maioria das vezes. Às vezes existe. Olha, toda reencarnação tem um propósito na nossa vida e tem um vínculo muito forte. Então, se não foi uma escolha direta, foi uma escolha indireta, através das impossibilidades que nós criamos para esse tipo. E como saber que ele é um inimigo nosso, ou que foi um algoz, ou que nós somos os algozes para ele? Aí é muito difícil a gente saber assim, em instância. Mas existem alguns probleminhas que vão surgindo, a gente vê a falta de empatia que eles têm pela gente, né? A gente vê as contrariedades que eles vivem quando estão com a gente e a gente com eles. Assim, é como se a gente empurrasse eles para longe de nós, não quisessem saber dele perto da gente. A gente começa a verificar isso quando a gente percebe que uma criança começa a nos evitar. Isso é uma boa atenuante. Então, a empatia é muito importante e é uma coisa que traz para a gente, entre aspas, a visualização de que aquele espírito foi um espírito simpático que veio para a gente. E, do contrário, a mesma forma. Então, é mais ou menos isso. É uma pergunta muito difícil para a gente adentrar e só eu parando aqui para ler o livro dos espíritos e trazer a resposta. Mas mais ou menos as características de rejeição que a gente tem para com ele, ou ele tem para com a gente. Então, é mais ou menos por esse caminho. Ok. Nós gostaríamos de ficar aqui batendo um papo, né, mas não dá tempo, a gente já está no finalzinho. Nós vamos agora, primeiro, agradecer a todos, a você, pedir que você faça a prece final aí de uns 2, 3 minutos para que a gente possa encerrar.
Senhor Jesus, mais uma vez, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui a servir. Colocamos-nos nas vossas mãos, Pai amado, rogando as tuas bênçãos para nós, para o nosso planeta, para este momento que estamos vivendo e, principalmente, para que encontremos o equilíbrio no comando dos nossos filhos, no comando das nossas famílias. Que a vossa paz esteja sempre conosco e que possamos percebê-lo em cada passo que damos. E a tua luz seja a nossa luz, Pai. E possamos, por onde passarmos, iluminar a todos aqueles que estão necessitados ou cobertos pelas sombras. Que a tua paz seja a nossa paz, para que possamos ser pacíficos e pacificarmos os corações. Que o vosso amor seja o nosso amor, Senhor, para que possamos, junto a vós, celebrarmos a vida em plena plenitude, alcançando a graça da evolução. Que Deus nos abençoe e muita paz. Muita paz para todos. Bem, amigos, nós vamos prosseguir. Temos palestra sábado com o Sudamar. Voltaremos a falar de pais e filhos, mas é interessante que essa é a terceira palestra, mas cada uma traz uma abordagem diferente, um ângulo diferente, e é um assunto rico, que a gente tem muito o que falar. Queremos lembrar a todos que devem olhar as redes sociais, devem sempre se inscrever nos canais, tornar seguidor, né, porque isso é bom, e bom para o movimento espírita, para crescer mais. E queremos também lembrar assim, que devemos todos nós convidar um amigo, compartilhar, né, mandar para outras pessoas. Tem outras pessoas da casa que não estão participando, por às vezes dificuldade de mexer com o aparelho, está trabalhando, tem uma série de razões. Mas é importante que estejamos juntos nesse momento. Carlos César, meu querido, você já pode se despedir para que a gente possa fazer o encerramento desse momento de trabalho. A todos vocês eu agradeço pela oportunidade e sempre estou disponível, se for, para ajudar e proporcionar a melhora no nosso mundo, né? Que é isso que o Espiritismo nos traz, o amor para celebrarmos a vida juntos. Então, muita gratidão a todos vocês por tudo que tem nos oferecido e todas as oportunidades que tem nos dado em todos os momentos. Ouvindo esse leigo na sua caminhada. Muita paz para todos. Ok, amigo. Vamos continuar todos nós contribuindo na construção de um mundo melhor. Vamos encerrar esse nosso encontro de estudo de hoje com votos de paz para todas as consciências e até logo, com boa quarta para todos. Até mais. Desejo muita paz.